Pronto, iniciamos então este webinar. Muito obrigado por aceitarem o convite e por se juntarem a nós. Este é um resultado aqui do projeto Biblioteca Comum que está a ocorrer, que tem como objetivo dinamizar aqui o catálogo e criar o catálogo coletivo das instituições de investigação e ensino superior de Portugal, dedicado, portanto, a esta dimensão das IES e das instituições do Sistema Científico Nacional, sendo que a grande parte são claramente do ensino superior. Portanto, foram feitos progressos, nós chegámos a uma fase final do projeto, vamos dizer também daqui a bocado que o projeto terá uma prorrogação de mais uns meses até novembro, mas na prática terminaria em junho passado. E, portanto, como foi caso em 2020, que fizemos várias ações, nomeadamente um webinar semelhante a este, mas depois fizemos clínicas técnicas, e quisemos sempre manter informada a comunidade. No plano de projeto tínhamos algumas ações presenciais previstas, com workshops técnicos, inclusive, mas pronto, em face da pandemia não foi possível realizar, mas pronto, estamos a realizar este webinar e vamos com certeza nos próximos tempos organizar mais algumas coisas. E portanto o objetivo aqui é dar conta de quais é que foram os progressos, em que momento é que estamos, quantos é que estamos presentes nesta biblioteca comum, quais os próximos passos, o que é que está a ocorrer em termos de melhorias e de contactos com a comunidade nesta fase e como é que prevemos novas adesões. Como sabem, é um projeto para todas as instituições de ensino superior e do Sistema Científico Nacional, neste catálogo coletivo, mas é coordenado pela Universidade do Minho, tendo como parceiros a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro, estão aqui os colegas presentes. Também o Augusto Ribeiro, que representa a equipa do Porto, a Cristina Cortês, que representa a equipa da Aveiro, e eu, que represento a equipa da Universidade do Minho, e neste webinar em específico é organizado aqui por mim, com a colaboração da Rita Gonçalves e da Cecília, da Universidade de Aveiro. Vamos então avançar. Qual é que é o nosso objetivo aqui? Três momentos essenciais. Um sobre informações que eu darei, quais foram os últimos desenvolvimentos, em que momento é que estamos. Nós vemos ainda o logo, o selo de beta, mas em que fase é que estamos para entrar em produção, quando é que vamos entrar em produção. Depois, fazemos uma demonstração do serviço, isto é um simples serviço de pesquisa e descoberta, mas vale a pena navegar e mostrar algumas coisas, até porque queremos também obter algum feedback vosso, e por isso estava aqui a confirmar com a minha colega Rita, porque preparámos um pequeno formulário onde podem também contribuir com as vossas sugestões ou identificarem alguma falha que tenha. E depois fazer um alerta aqui para uma chamada de novas adesões que se queiram juntar ao catálogo, porque julgamos que já estamos um bom número, mas faltam mais, isto é para todos, portanto valia a pena fazermos este esforço. No final da apresentação da Rita Gonçalves, faremos aqui também um pequeno momento que possa haver algumas perguntas ou sugestões vossas, e depois no final outra vez faremos isso. Vamos então para esta primeira parte, com as informações sobre o catálogo coletivo e os últimos desenvolvimentos. Foi um projeto de 2 anos e uns meses, que terá agora uma prorrogação até novembro, mas que tinha como este objetivo de construir o Serviço Nacional Agregador dos Recursos Bibliográficos das Instituições de Ensino Superior, de Ciência e Tecnologia. Era algo que era pedido há muito tempo, e podemos dizer que chegamos com 20 anos de atraso, chegamos se calhar numa fase em que já não é tão crítico oferecer este tipo de serviços, mas pronto, vale a pena nós termos este Serviço Nacional Agregador, vale a pena oferecer este serviço e construir este projeto colaborativo, mesmo que tenha sido com 20 anos de atraso. Nós estamos aqui e somos todos responsáveis pelo sucesso dele. A informação,
basicamente, nós temos um site do projeto onde estão várias informações, onde, por exemplo, vai ficar as gravações desta sessão e poderão consultar lá. Mas o mais importante é que o próprio serviço, se vocês quiserem navegar, é o bibliotecacomum.pt, mas nesta fase é /beta, mas no futuro, e o futuro é agora, portanto, nós queríamos fazer este webinar, apresentar-vos em primeira mão e depois dizer que alguns, durante a próxima semana, deixamos de ter o selo beta e passamos a ter o selo em produção. Portanto, é uma ligeira diferença, pode ser que o que nós estamos a ver agora é o que nós queremos ter em produção, não achamos que esteja a 100%, mas neste mundo digital as coisas vão-se melhorando e, portanto, nós achamos que está em condições de ir para a produção e depois vamos fazendo melhorias nos conteúdos de cada catálogo e, eventualmente, nas questões de navegação, de usabilidade, etc. Mas, portanto, são estes os links aqui mais interessantes. Temos também no Facebook uma página que volta e meia pomos informação e também a divulgação de newsletter quando há informações relevantes a divulgar. Temos então este rosto do catálogo coletivo que está disponível em bibliotecacomum.pt/beta, ou se escreverem só bibliotecacomum.pt vai para o projeto, mas se escreverem /beta vai para aqui. E nós já temos bons conteúdos. Os números são muito aproximados. Há aqui uma ligeira diferença com os 25 catálogos, porque há um catálogo que neste momento foi reindexado e, portanto, não está disponível, que é, no caso, não sei se está aqui apresentado, eu não verifiquei, e peço desculpa por isso, é o do Politécnico Castelo Branco, foi até uma das primeiras adesões, mas foi reagregado e está em indexação e não está na prática agora disponível neste momento. E temos 20 instituições disponíveis, sendo que há aqui uma pequena nuance que poderemos falar mais à frente, porque há aqui a introdução de uma iniciativa que não é propriamente uma instituição, que é a BAES, a Biblioteca Acessível do Ensino Superior, que veio aqui reforçar os conteúdos. Falaremos um bocadinho mais nisso, mas na prática prova o valor de algo que se chama Biblioteca Comum, que prova o valor que em qualquer momento se pode fazer integrações que nos pareçam relevantes, e no caso foi aqui um entendimento com esta iniciativa que valeria a pena incluir e agregar os conteúdos de alguns repositórios digitais de instituições que fazem parte da Biblioteca Acessível do Ensino Superior, e elas estão presentes aqui. Só esta explicação, que é na prática um valor acrescentado. Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos. Os números dos registros são acima um pouco do que nós estimávamos no arranque disto em produção. Devemos dizer que os catálogos contávamos um pouco mais. Nós sempre apontámos para pôr em produção um serviço com 30 catálogos, estamos a 25, estamos próximos, estamos com algumas novas adesões, ou estamos em validação de um ou outro catálogo, portanto brevemente teremos esses 30, mas achamos que fazem falta aqui alguns, que sabemos que vão aderir ou que estão em fase também interna de algumas mudanças, e portanto são estes os números. Em termos de olhar o projeto, não vou aqui apresentar o projeto, já o fizemos noutras fases, tanto no workshop em 2019 como no webinar no ano passado, também no primeiro trimestre, mas não resvalámos muito em termos de data. Podemos dizer que as duas primeiras fases nós cumprimos-las integralmente. Os estudos técnicos que fizemos, que estão públicos, portanto que podem também consultar no site do projeto, foram feitos estudos diagnósticos estudo diagnóstico aos catálogos existentes, um levantamento, uma análise, e depois também feito um relatório técnico sobre soluções para agregadores, para termos a solução técnica. Estão publicados, disponíveis em acesso aberto, podem consultar, e foram muito importantes para toda a fase de definição e de configuração, que correu bem. Depois, na prática, nós, quando até fizemos uns webinars no ano passado, as oficinas técnicas que tivemos em
em abril do ano passado, nós já apresentámos uma versão beta do próprio portal para se perceber o que é que teria, mas ali por alturas de setembro de 2020 já tínhamos uma versão beta ao nosso gosto. Claro que entre setembro e esta data de agora nós fomos sempre fazendo melhorias, mudanças, tratámos do layout, melhorámos a navegação e acima de tudo reagregámos o conteúdo dos catálogos que já tinham aderido, atualizando, estão todos atualizados a junho e portanto foram feitas essas melhorias nesta fase para podermos dizer que estamos prontos para entrar numa nova fase, sempre que isto é uma coisa em construção permanente. Portanto, onde é que estamos? Para além de estarmos aqui satisfeitos e um número excelente, muito obrigado, 126 pessoas ligadas aqui neste webinar, para além de estarmos neste webinar. Estamos então com este pedido, é sempre importante percebermos que vamos ter aqui uma pequena extensão que dá ao projeto uma maleabilidade melhor em termos de algumas questões relacionadas com pagamentos e assegurar aqui alguma sustentabilidade imediata ao projeto, que era também crítica, e isto é mais do ponto de vista até de gestão de projeto, mas face à questão de novas adesões, parece-nos crítica esta fase e, portanto, parecia-nos importante fazer aqui um boost, ter aqui uma fase que nós pudéssemos puxar um pouco por todos nós e termos aqui mais algumas adesões e algumas melhorias nos próprios conteúdos representados no Biblioteca Comum. Portanto, podemos dizer que tiramos o logo, basicamente nós podemos dizer que estamos em produção, mas temos lá o stamp do beta, mas depois deste webinar estamos em condições de o tirar. Estamos em produção então agora em julho. Neste processo estamos a enviar e-mails aos catálogos que já estão integrados e que necessitamos que nos providenciem alguma informação para melhorar o conteúdo, a forma como expomos o conteúdo, ou pedir-lhes para nos identificarem a forma como expõem alguns campos para melhorar algumas questões que nós finalizamos e apenas definimos muito recentemente, e portanto os e-mails já começaram a ser enviados e estas melhorias vão ocorrer agora, ao longo das próximas semanas, até setembro. E o que nós vamos querer fazer a partir de setembro é entrar naquele percurso normal, naquele workflow que eu ia dizer, normal, que é todos os meses, numa determinada semana, ocorre a atualização. Portanto, nós vamos a todos os catálogos que fazem parte da Biblioteca Comum, fazer a agregação dos novos registros ou dos registros que foram modificados, atualizados e trazê-los para dentro do Biblioteca Comum e depois indexá-los e expô-los. Portanto, podemos dizer que na última agregação que fizemos, que foi para todos os catálogos ao longo da primeira quinzena de junho, nós não vamos fazer nenhuma atualização no entretanto, em julho e em agosto, mas depois a partir de setembro nós entramos então no modo normal de produção, o serviço está em produção e todos os meses nós vamos uma vez buscar os novos registros a todos os catálogos que fazem parte. Portanto, a atualização é mensal. Daqui a pouco depois explicarei os detalhes quando queremos fazer uma atualização mais total por alterações substanciais no vosso catálogo. O que queremos é fazer aqui um push para que haja novas adesões e acreditamos que haja novas adesões. Começámos uma campanha esta semana, portanto estava tudo alinhado com este webinar. Já terão recebido muitos de vocês e-mails e pronto, uma nova campanha de adesão, de esclarecimentos de dúvidas, de perceber que se há ou não há condições técnicas do lado do vosso catálogo para ser agregado, para que estejamos todos juntos nisto e que é o que acreditamos. Há agendas diferentes em cada instituição, há instituições que sabemos que já nos manifestaram interesse em juntarem-se, mas que estão, por exemplo, a fazer uma mudança de versão do sistema ou até mesmo uma mudança do software que têm para o catálogo. Portanto, há algumas nuances destas, mas acreditamos que é possível. Formalmente, o projeto como um projeto que desenvolveu a Biblioteca Comum termina em novembro.
Há alguma sustentabilidade assegurada, falaremos nisso daqui a um outro slide para terminar a minha parte. Portanto, atualmente então somos estes 25 catálogos, 20 instituições, com aquela tal nuance que nós temos aqui uma iniciativa, que não é propriamente uma instituição, que é a Biblioteca Acessível. Está uma adesão em testes, com interações, que já foi uma adesão de há algum tempo, mas que ainda não está tudo resolvido. Nos últimos dias, por causa destes e-mails, já recebemos então 2 novas adesões. Pronto, na próxima semana começaremos a testar e a interagir com os responsáveis que fizeram este registro desta adesão. E existem sempre várias intenções ao longo deste processo, existiram várias intenções, por várias razões esses catálogos não estão agregados, tendencialmente por limitações técnicas, há requisitos técnicos que nós temos para a adesão. O projeto tem sempre que balancear entre o que são estándares de interoperabilidade e o que é providenciar sustentabilidade ao projeto. Estes requisitos técnicos não têm só na base, na gênese, estándares de interoperabilidade, mas também têm requisitos técnicos que nós julgamos que são os mais adequados para permitir que o projeto seja sustentável ao longo dos anos, e portanto o que faz com que algumas instituições não estejam, por variadas razões, e vocês conhecerão algumas, porque a versão que têm do sistema não tem interface ao IPMH, porque o sistema que usam é obsoleto e não tem alguns standards que permitem precisamente a expor a informação para serviços como este. Pronto, várias razões, e por isso nós vamos também interagindo e dando essas explicações. Sempre que nós falharmos de algum modo em termos de comunicação, insistam, mandem e-mails pessoais a alguns de nós, se nós não respondermos a um e-mail institucional, procuramos responder, mas ainda ontem um contacto de uma universidade que disse que já tinha mandado um contacto há algum tempo e nós não tínhamos respondido, portanto ficou respondido ontem, mas façam sempre esse esforço se nós não respondermos imediatamente. Estão aqui a ver os catálogos presentes, as instituições presentes, com aquela tal nuance que está a BAIAS presente. A BAIAS está presente por via dos conteúdos que tem a Universidade de Coimbra e a Universidade do Porto. Existem outros que podiam também ter aqui o conteúdo, mas falaremos e serão próximos passos relativamente à BAIAS, mas estão aqui representadas várias da Universidade da Beira Interior, do Algarve, Europeia, Aberta, Coimbra, Politécnico de Leiria, Politécnico do Porto, depois do Politécnico de Lisboa, a Escola Superior de Educação e de Comunicação Social, a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, a Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria Porto. Da Nova temos a FCT, a Nova Information Management School e a Nova School of Business and Economics. Nós temos que dizer sempre estes nomes em inglês. Depois temos o Instituto Politécnico de Bragança, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Politécnico de Viseu, o ISCTE, a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Évora, e temos também aqui a FCT, a Biblioteca da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e temos também vários contactos que já fizemos para outras instituições lá deste sistema científico de investigação que queremos também incluir aqui. Mas isto é para todos, portanto estamos estes, mas queremos mais, e portanto o máximo que nos for possível, e portanto faltam alguns, por isso está esta nova campanha em curso. Sejam sensíveis, se precisarem de algumas questões, já estava aqui precisamente uma colega a dizer que precisaria de falar connosco, portanto contactem-nos por e-mail, por telefone, portanto, e falaremos e vamos esclarecer para conseguir ter reforçar aqui este número que nos parece interessante, para que isto seja realmente para todos. Para terminar aqui 2 questões, e para clarificar depois algumas coisas também que a minha colega Rita vai também demonstrar na demo que vamos fazer.
nós estamos satisfeitos com o tipo de conteúdos que nós temos, mas há aqui uma outra coisa que nós precisamos de melhorar, que foram decisões que nós tomámos mais numa fase mais atrasada do projeto, porque com o esforço que nós tínhamos, e quando nós temos vários problemas, é importante sempre resolver um por um, e portanto nós fomos resolvendo e deixámos aqui alguns, não os empurramos com a barriga, mas deixámos para mais tarde para resolver. E o que precisamos agora de interagir também com alguns de vocês, e alguns de vocês até já começaram a receber e-mails nossos. Trata-se basicamente desta área aqui que está exposta aqui neste print screen, de um registro que é da Universidade do Porto, que é basicamente o link para o catálogo de origem. Portanto, é muito importante nós termos a percepção de que estes conteúdos são daquele catálogo, daquela instituição, daquela biblioteca, mas depois também quem está a ver, poder, se quiser, clicar no link do original do catálogo e ver no catálogo original. Não conseguimos fazer isto para todos, para a totalidade dos catálogos, precisamos de interagir então com os responsáveis ou os técnicos para resolver isto para alguns, mas no entanto já temos os metadados essenciais de todos os que estão aqui representados, que eu há bocado referi. Portanto, este catálogo de origem que surge aqui, que estou a apontar agora com esta setinha, é este um das melhorias que fizemos, que já está visível para vários catálogos, como é o exemplo deste print screen que eu estou a apresentar da Universidade do Porto, e também a questão da localização exemplares. Esta tab localização exemplares nem sempre aparece. Logicamente não aparece quando se trata de um recurso eletrónico, ou quando se trata de um analítico assim que está tratado, mas aparece quando se trata de uma existência física, de um livro, que para perceber qual é que é a cota e em que biblioteca, se for o caso disso, portanto, se o catálogo não tiver mais do que uma biblioteca, né? Em que biblioteca é que está. No caso da Universidade do Porto é um catálogo único para toda a universidade e objetivamente tem que apresentar em que faculdade ou em que instituto é que está aquele recurso. Portanto, no caso este aqui é um exemplo, FEP, Faculdade de Economia, e tem uma determinada cota. São estas as melhorias que nós estamos a fazer e que, se vocês virem catálogo a catálogo, vão ver que nem todos têm o link para o catálogo de origem, nem todos têm a localização de exemplares, existindo já vários que têm esta informação. Portanto, aguardem contactos nossos, se ainda não receberem, e ajudem-nos, portanto, a fazer este push aqui final, que é precisamente o que nós estávamos a prever fazer agora, de julho até setembro, com interações que temos que fazer com cada instituição. Pronto, relembrando só estes dois slides que agora apresento, já foram apresentados noutras sessões, mas é só para relembrar que o sistema do Biblioteca Comum, na lógica de um catálogo coletivo, pressupõe que haja uma adesão, que haja um registro que se faz no website do projeto, não é? bibliotecacomum.pt/projeto, existe mesmo uma área de adesão. Nesse registro é apresentado o catálogo e é indicado qual é que é o endereço do interface ao EIPMH, que é o protocolo que permite a interoperabilidade de registros e a coleta de registros bibliográficos. E, portanto, o catálogo bibliográfico tem que ter este interface, e depois o processo faz-se com um pedido de agregação, pedido de coleta ao catálogo que foi registado, e os metadados são indexados, são agregados, indexados do nosso lado do portal e são expostos no portal de pesquisa que a Rita irá aqui mostrar. Daqui a pouco, também, quando falarmos das novas adesões, poderei explicar um bocadinho melhor o workflow depois todo. Só para relembrar algumas questões do que é que então tem o nosso Biblioteca Comum a partir desta forma de funcionamento. Agrega todas as coleções de registros bibliográficos expostos pelos catálogos, que estão expostos via interface ao IPMH. Se a biblioteca não quiser ver agregada alguma coleção específica, porque alguns catálogos podem ter algumas coleções específicas para uma outra tipologia de documentos, não fazem
sentido de estar expostos num serviço como a Biblioteca Comum, terão que nos indicar isso. Ou, se por outro lado houver dentro do vosso catálogo uma coleção específica que seja a coleção que deve ser agregada de modo a que seja representado o catálogo daquela instituição, isto também deve ser especificado no processo de adesão. É mandatório a questão do recurso à interface ou à IPMH, é mandatória a questão dos que os registros devem estar codificados em MARC 21 ou Unimarc, portanto, pode ser um destes, e devem estar representados por via do interface em MARC XML, para poderem ser consumidos pelo sistema, e, portanto, deve possuir um identificador único no próprio catálogo. Isto é algo que é muito crítico, às vezes não existe, e nas interações que nós fazemos, nós dizemos isto, às vezes também o que existe é que para 80% do conteúdo do catálogo existe um identificador único, mas nós perdemos conteúdo do catálogo porque percebemos que não há identificador único para alguns dos registros, às vezes para muitos, outras vezes para pouco, e portanto nós fazemos essa interação, às vezes também não temos propriamente toda a certeza do nosso lado, mas vamos fazendo esta interação, e muitos de vocês tiveram esse feedback nosso. E isto é muito crítico para depois podermos gerir do nosso lado uma existência única para aquele registro. Claro que as razões de não haver do lado de cada catálogo são várias, normalmente tem muito a ver com processos de migração, de sistemas mais antigos, etc., que essas coisas não foram todas dirimidas adequadamente e pronto, e depois ficam estes problemas por resolver. Todos nós sabemos daqueles casos que temos nos nossos catálogos, né? Aqueles pequenos problemas ou aquelas coisas por resolver que vão perdurando ao longo dos anos, mas depois ficam mais visíveis nestes momentos, mas são essas aqui só queria também recordar estas duas coisas. Para terminar, fez sempre uma das coisas que sempre nos preocupou muito em termos de projeto era a questão da sustentabilidade. Devia estar acrescentado ali à frente da palavra assegurada a curto prazo, não é? A sustentabilidade está assegurada a curto prazo. Portanto, no imediato, podemos dizer, nos próximos 2 anos, este é um serviço com sustentabilidade, o serviço vai ser mantido, as atualizações vão ser feitas mensalmente, eventualmente vamos integrar novos catálogos, mas queremos fazer o essencial desse trabalho obrigatoriamente até outubro. Mas temos alguns recursos financeiros que canalizamos para assegurar a sustentabilidade a curto prazo. E depois temos o compromisso destas 3 instituições, a Universidade do Porto, do Minho e da Aveiro, que vão, a partir das suas equipas técnicas, assegurar a manutenção deste serviço. Claro que depois, mais tarde, a médio e longo prazo, precisamos de outros projetos. A sustentabilidade em termos do conceito do projeto estava baseada na existência de uma rede das BES que não existe. Poderá ser que venha a existir brevemente ou mais tarde, mas só darmos conta disto. A curto prazo está assegurado, nos próximos 2 anos nós temos isto mantido, com certeza até 2023. No entretanto, até 2023, muita coisa poderá acontecer, poderá haver uma rede, poderá haver movimentações de CRUP, de CSISP, de outros organismos e poderemos até ter oportunidades também de financiamento para fazer crescer este projeto de Biblioteca Comum e, portanto, não é algo que nos preocupa de imediato. A preocupação dos responsáveis destas 3 instituições era assegurar uma sustentabilidade a curto prazo para que todos vocês sentissem confiança. Depois, nos próximos 2 anos, oportunidades surgirão. Pronto, agora se tiverem alguma questão podem ir pondo aí no chat ou assim, guardem também para que daqui a pouco colocarem a seguir à demonstração da Rita, podem colocar questões à Rita ou colocar questões a mim, se eu algumas questões puderem ir respondendo no chat. Eu estou a ver aqui várias interações no chat, não sei se têm perguntas, se as minhas colegas a Cecília ou a Rita acharem que há aqui alguma pergunta que eu deva responder de imediato, avisem-me, se não... Pedro, não há questão nenhuma. A Vera Batalha que colocou a mão, não sei se quer fazer alguma pergunta neste momento.
Levantou a mão, ok. É porque não. Okay. Senão também podemos, daqui a pouco também temos um momento de questões e nós vamos partilhar aqui durante a demo da Rita um formulário que nós queremos a vossa opinião aqui, está bem? Mas agora vamos aqui à demonstração. Rita, estás aí preparadíssima para avançar? Sim, vou partilhar então a minha tela. Diretamente de Aveiro. Mais ou menos. Muito perto. Sim. Aqui. Pronto, boa tarde a todos. Vamos então iniciar uma parte em que vamos demonstrar um pouco a navegação no catálogo coletivo Biblioteca Comum e as suas principais funcionalidades. Vamos destacar pelo menos as principais. Pronto, estamos na página inicial. Logo aqui vemos no banner, temos o logótipo que serve também para depois voltarmos sempre à página inicial e temos a opção de entrar numa área pessoal, que já vamos ver mais à frente que possibilidades é que oferece, e depois também podemos mudar o idioma do interface. Depois logo aqui no centro temos a parte da pesquisa, neste caso a pesquisa simples, podendo escolher logo à partida um campo de pesquisa e lançar uma pesquisa simples, e depois temos aqui o acesso à pesquisa avançada, que também vamos ver mais tarde. Vou começar por perspectivar um exemplo de uma pesquisa simples. Vou optar por, imaginem que eu quero um determinado livro ou localizar um determinado livro numa instituição. Eu vou selecionar aqui a opção, logo à partida, a opção título, e vou pôr o livro Memorial do Convento. Neste caso não é tão essencial, mas poderemos também fazer recurso ao uso de aspas para fixar a nossa expressão de pesquisa nesta forma. E vamos então lançar a pesquisa. Pronto, aqui é a página de resultados. Chamar a atenção que na parte superior tem sempre a possibilidade de editar a pesquisa e lançar uma nova, ou ir para a pesquisa avançada, caso esta não seja suficiente. E depois, do lado esquerdo, temos as opções de refinamento. Podemos refinar por instituição, por catálogo, por formato, etc., entre outros. E depois aqui na parte central temos a lista de resultados propriamente dita. É logo dito quantos resultados é que foram recuperados, e ele vai mostrar de 20 em 20. Portanto, podemos fazer scroll na lista de resultados e depois aceder às restantes páginas de resultados. Claro que, como todos os catálogos e bases de dados, têm aqui um critério de ordenação que pode ser mudado, por defeito está por relevância, pode ser mudado para outro critério. E depois tem aqui algumas opções que já vamos ver. Vamos primeiro refinar a nossa pesquisa, porque ainda são muitos resultados, e vamos imaginar que eu quero só as publicações que sejam pertencentes à Universidade do Porto. Para escolher uma opção de refinamento, basta clicar sobre ela. Repararam que o símbolo mudou de um quadrado cinzento para um círculo colorido, e que todas as outras opções de instituição desapareceram e ficou só a Universidade do Porto. Também de referir, sempre que selecionamos uma opção de refinamento, ela vai aparecer aqui ativa e nós vamos poder retirá-la aqui ou clicando sobre ela. Eu vou aqui acrescentar outro filtro para vermos como é que é o comportamento. Pronto, e agora já aparece o filtro que eu coloquei na opção instituição e na opção formato. Eu vou tirar aqui o filtro, desativar, e posso também desativar a Universidade do Porto clicando sobre essa mesma opção, e ele volta a mostrar-me todas as instituições. Pronto. Neste caso, a Universidade do Porto, quando eu filtro por Universidade do Porto, já só vai aparecer um catálogo, porque neste caso há uma correspondência, a Universidade do Porto só tem um catálogo, mas se for outra instituição, como por exemplo o Instituto Politécnico de Lisboa, eu depois ainda posso filtrar pelo catálogo, fazer ainda mais um filtro, neste caso pela escola que eu pretendo.
Vou então voltar a desativar e vou colocar só a Universidade do Porto, que era aquilo que eu pretendia inicialmente. E posso também pôr que só quero livros. Pronto, os meus resultados agora são só 20 e eu posso, agora aqui na lista de resultados, posso selecionar todos ou posso só selecionar alguns e tenho 3 opções. Enviar por e-mail, claro, para isso eu tenho que antes fazer login, eu vou fazer, já tenho aqui o meu login gravado. Pronto, e depois é muito simples, pronto, é só enviar estes 2 registros por e-mail para um destinatário à escolha. Depois temos a opção também de exportar registros para um formato que seja lido depois que possa ser importado para um gestor de referências bibliográficas, imaginando que eu quero exportar estes registros para o formato RIS, basta selecionar o formato e fazer exportar. Ele já me está aqui a exportar o ficheiro. E depois ainda temos a opção de imprimir. Pronto, posso clicar aqui e ele vai gerar uma página com os registros que eu selecionei. Pronto, que eu não vou fazer agora. Estas são as opções da lista de resultados. Eu agora, vamos imaginar que eu quero aceder a um registro para ver mais informação sobre ele. Isto é a página de detalhe de um registro. Temos aqui logo os dados bibliográficos do mesmo e, tal como o Pedro já falou, temos aqui 2 informações importantes, que é ver o registro no catálogo de origem. Eu vou abrir este aqui para nós vermos. Neste caso, acedemos ao registro no catálogo da Universidade do Porto. E também aqui o separador da localização, que diz em que biblioteca especificamente, ou que escola ou que faculdade é que este exemplar está e a cota do mesmo. Pronto, e esta área vai se repetir tantas vezes quanto o número de exemplares que este registro tem, neste caso só tem 1. Também na página de detalhe do registro tem aqui as opções de enviar por e-mail, de exportar para um formato RIS ou biblioteca ou outro, e tem aqui adicionalmente uma funcionalidade que apresenta a referência bibliográfica da publicação nos estilos bibliográficos APA, Chicago e MLA. Vamos então agora, já que fizemos algumas pesquisas, já podemos mostrar algumas opções aqui da área pessoal. Eu vou aceder, já tinha feito login quando foi necessário para enviar por e-mail, mas eu vou sair só para mostrar para quem não tem. Neste caso eu já tenho e já está aqui gravado. Para quem não tem, poderá criar uma conta aqui preenchendo este formulário. Eu vou então entrar. Ele, entretanto, apagou aqui o meu histórico. Eu vou voltar a fazer. Pronto, o que permite a área pessoal é guardar pesquisas. Para já é isso que permite. Neste separador temos as pesquisas recentes, mas estas pesquisas é como funciona normalmente os históricos de pesquisa, só guarda as pesquisas durante aquela sessão. Portanto, se eu fechar o catálogo, da próxima vez que voltar a abrir, estas pesquisas já não estarão disponíveis. Se eu quiser guardar esta pesquisa na minha área pessoal, terei que clicar aqui em gravar. E é criada aqui uma área na minha área pessoal de pesquisas guardadas para eu ter sempre acesso a ela. Pronto, depois é só clicar aqui e aceder à pesquisa novamente. Agora, destacando aqui a parte da pesquisa avançada. Vamos destacar através de alguns exemplos que é mais fácil perceber, mas desde logo chamar a atenção que a pesquisa avançada aqui no catálogo da Biblioteca Comum funciona também com campos de pesquisa e com operadores booleanos. Neste caso aqui todos os termos correspondem àquilo que normalmente nós usamos mais, que é o AND, o qualquer termo é o OR e o nenhum termo é o NOT.
Só que para além dos campos de pesquisa, aqui este catálogo funciona com grupos de pesquisa. Portanto, para pesquisas mais complexas que entendam em que seja necessário relacionar vários termos com diferentes operadores de booleanos, temos que usar os grupos de pesquisa e não apenas os campos de pesquisa. Pronto. Eu vou mostrar com um exemplo, talvez seja mais fácil para entender, para exemplificar aquilo que eu estou a dizer. Vou fazer aqui uma pesquisa, vou pesquisar por assunto, vamos imaginar que eu quero livros sobre liderança. Ou sobre gestão. E como eu quero ou um ou outro, eu vou aqui selecionar qualquer termo. Só que eu quero livros de liderança ou gestão de um autor em particular. E, portanto, eu não posso só adicionar aqui um campo porque vai estar sempre com o ou. Eu quero que seja obrigatoriamente de um autor. E por isso eu vou aqui apagar o campo de pesquisa, porque já não preciso de mais, só quero estes dois. Vou ter que adicionar um grupo de pesquisa. E vou dizer que quero do autor Arménio Rego. Assim que eu adicionei um grupo de pesquisa, apareceu aqui esta área, que é o operador booleano que vai relacionar os vários grupos de pesquisa. E o que é que eu quero dizer? Quero dizer que quero este grupo e este grupo. Portanto, são dois grupos de pesquisa. Portanto, quero liderança ou gestão do professor Arménio Rego. Nós depois já vamos ver a expressão de a query de pesquisa, depois vai dar para perceber a relação entre eles. E vou também aqui colocar mais um filtro. Imaginemos que eu só queria da Universidade de Aveiro. Eu vou pôr aqui o filtro da instituição Universidade de Aveiro e vou lançar a pesquisa. Pronto, ele dá-me 110 resultados. Temos aqui sempre, o catálogo mostra sempre a query de pesquisa e vamos confirmar que é aquilo que nós queremos. Portanto, nós queremos liderança, assunto liderança ou gestão do autor Arménio Rego, e foi isso que ele nos deu. A qualquer momento, se virmos que a pesquisa a query não está bem ou que queremos alterar alguma coisa ou acrescentar, etc., podemos sempre ir aqui a esta área, que é editar a pesquisa avançada, e alterar os campos. De referir que quando nós vamos editar uma pesquisa avançada, ele limpou aqui estes campos, nós tínhamos selecionado aqui assunto e aqui autor, temos que voltar, se quisermos utilizar os mesmos campos, temos que voltar a especificar em que campos é que queremos aqueles assuntos. Pronto, eu aqui, agora só para testar, vou aqui, vamos imaginar que eu quero colocar mais um assunto. Pronto, neste caso utilizei mais um campo de pesquisa, sendo que o operador booleano é sempre o mesmo, que é este aqui qualquer. É o mesmo para relacionar todos os termos. E pronto, posso lançar de novo a pesquisa. Ok, e a nossa query já está maior. Pronto, e depois, para finalizar, vou voltar só aqui à página inicial, só para destacar aqui esta parte do rodapé, aquilo que temos. Existe também a possibilidade, pronto, aqui o primeiro grupo de links do rodapé tem o histórico das pesquisas, lá está, são as pesquisas guardadas durante aquela sessão. Temos também aqui a possibilidade de percorrer o catálogo, são índices, por exemplo, percorrer por autor, por ordem alfabética, ou então temos aqui também outra forma de percorrer os índices de assuntos, autores e títulos, por ordem alfabética. Nesta parte central do rodapé temos alguns conteúdos de apoio que vão sendo disponibilizados ao longo do tempo. E depois temos os links para o website do projeto e como aderir ao catálogo. E acho que já falei assim das principais funcionalidades.
Se calhar agora lançamos o formulário. Depois desta exploração do catálogo e depois da vossa exploração de cada um, que cada um fizer, se quiserem dar o vosso contributo através deste formulário, o que pedimos é que, pronto, que nos digam o vosso e-mail e depois, mais ou menos, qual é o aspecto que querem, sobre o qual querem falar ou abordar, se é da pesquisa simples, avançada, algo relacionado com a área pessoal ou com a navegação e usabilidade do site, e depois qual é especificamente a questão que querem submeter e contribuir. Pedro, teu micro. Excelente, obrigado Rita. Pronto, está aqui aberta também os vossos comentários ou perguntas, se tiverem. Já houve aqui também algumas interações aqui. Só relativamente aqui à demo, a explicação, aqui a pergunta que a Sandra faz relativamente a um registro concreto que não identificou a localização, a aba localização exemplares, é precisamente essas as melhorias que nós estamos a fazer para um bom número de registros. Eu direi, se calhar mais de 50%, não temos esses números, mas tendo em conta as bibliotecas, existe essa informação, mas depois para muitos catálogos não temos, portanto, não temos porque não recolhemos da mesma maneira que a biblioteca comum pode ter falhas que vêm do documento original, também podemos não ter alguma informação porque não está exposta, ou não está exposta da forma como nós podemos consumir e nós vamos entrar em contacto. Que é esse o caso. Eu julgo que aquele era um exemplo de um registro do catálogo de Santa Maria, da Biblioteca de Santa Maria, da Escola de Enfermagem, que não estamos a recolher a informação da cota, portanto precisaremos de recolher para depois expor assim dessa maneira. Passa a ter essa aba. Às vezes também pode não ter a aba de localização, porque é um tipo de conteúdo eletrónico, já está o link, à partida já está o link. Oh Pedro, desculpa, aqui uma questão no chat que tem a ver é do Eduardo Cardoso, que tem a ver com empréstimo interbibliotecas. Sendo uma plataforma indispensável para os setores de empréstimo interbibliotecas, pergunto: está prevista alguma interface para executar pedidos entre diversas instituições? Sim, faz muito sentido e muito obrigado pela questão, Eduardo. E voltei aqui a este slide atrás propositadamente, não mencionámos isso, porque não é assim a coisa mais crítica, mas fica explícito agora. Nestes contactos que nós estamos a fazer com as bibliotecas, com os responsáveis dos contactos que já aderiram e dos quais precisamos de algumas informações, uma das informações que nós vamos solicitar é precisamente se estão interessados em dar o contacto para para pôr aqui, para disponibilizar no Biblioteca Comum relativo em empréstimo interbibliotecas e estando disponíveis para dar o contacto por biblioteca, por coleção do catálogo. No caso, estamos a ver aqui um print screen de algo da Biblioteca do Porto, portanto, o Porto precisará de nos dizer sim ou não, ou sim para todos, ou sim para algumas, e depois vai indicar qual é que é o contacto, neste caso, deste registro da Faculdade de Economia. E, portanto, nós vamos tendo esse e-mail, vai aparecer aqui, precisamente aqui ao lado direito desta seta, contactar a biblioteca. E, portanto, isto não vai ser nenhum serviço de empréstimo interbibliotecas, é importante, não fazia parte de nenhum objetivo da Biblioteca Comum este serviço. Parecia-nos interessante ser um plus aqui, uma coisa que melhora, não é nada extraordinário, é simplesmente uma informação. Se as pessoas quiserem usar, aqui no canto superior, aqui no canto direito, aqui ao lado desta setinha que eu tenho aqui a amarelo, ao pé da Faculdade de Economia, vai estar um contacto da biblioteca, a pessoa cria e o que vai abrir é um mail to, é o e-mail para abrir no serviço de e-mail que cada um tem e mandar um e-mail para a pessoa, é só isso. Mas nós, é nestes contactos que estamos a fazer agora, vamos pedir essa informação. Quando pedimos a informação,
O mais crítico é ter a informação da localização, mas depois também vamos dizer, identifiquem-nos, por exemplo, à Universidade do Algarve, vou dar aqui um exemplo concreto, à Universidade do Algarve vamos solicitar a informação do que é que significam alguns acrónimos que eles têm, que até estão bastante explícitos, o ALG, Gambelas, e portanto eles vão-nos dizer qual é que é a expressão, onde está aqui a Faculdade de Economia que deve estar à frente daquele acrónimo, e vamos pedir se tem o contacto de empréstimo interbibliotecas para aquela biblioteca, ou se é o mesmo para todas, e portanto para o ALG Gambelas vai estar um determinado contacto, pode ser o da universidade ou pode ser só daquela biblioteca em específico. Foi uma resposta mais longa ao Eduardo, mas acho que foi explícita. Podem também ligar o áudio e fazer a pergunta, estejam à vontade, não pode ser só no chat, apesar de estarmos muitos, acho que se formos os 100 a falar não dá, mas podem pôr a mão e falar se quiserem. Mais alguma pergunta? Há aqui uma questão da Vera Batalha, que questiona se o contacto connosco é feito exclusivamente através do formulário que está no site, ou se é possível por e-mail, uma vez que tem algumas questões a colocar. Já está no chat o e-mail, está bem disponível para quem quiser. E podem entrar também em contacto telefónico comigo, se quiserem, com outras pessoas, mas existe este e-mail precisamente para... Boa tarde, estão a ouvir? Sim. Estão a conseguir ouvir? Sim. Ok, ótimo. Fala Vera Batalha. Eu não tinha a certeza de conseguir o contacto, de conseguir falar, ter o micro ligado, mas ainda bem que sim. Independentemente do e-mail que eu vou mandar, queria saber, esta versão beta vai ser transformada numa versão definitiva, correto? Sim. Rapidamente, mesmo antes de terem a concordância das instituições aderentes. Eu pergunto isto pelo seguinte, o ISCTE manifestou a intenção de aderir e vai aderir. Simplesmente nós preenchemos um formulário de intenção e não formalizamos essa adesão. No entanto, eu vejo que os metadados do nosso catálogo estão já expostos. Alguns metadados não é suposto estarem expostos. E temos vindo a fazer um trabalho de melhoria de qualidade do catálogo, progressivamente já temos vindo a fazer e já conseguimos alguns resultados, e portanto eu preciso de saber, por um lado, quando é que esta recolha foi feita, dos metadados que estão neste momento expostos, e por outro lado, depois, como é que nós podemos ultrapassar esta questão da melhoria dos metadados, porque se vai já passar tudo como está para uma versão supostamente definitiva, não me parece que seja a melhor opção. Pronto, gostava de vos ouvir falar sobre isso. Sim, vou falar. No entretanto, enquanto eu falo, pedia só à Rita para verificar na nossa tabela qual é que foi a última vez que foi agregado. Foi alguns em junho, mas sim, e depois ela diz-nos. Portanto, Vera, o formulário de adesão é mesmo, não é uma manifestação de intenção, é uma formalização da adesão. E a partir desse momento, a Biblioteca Comum expõe os resultados. Claro que nós expomos e há uma interação e os resultados podem ser validados, e se houver alguma coisa que a biblioteca que aderiu diga que não quer ter, ou alguma coleção específica que quer retirar, ou uma correção grande que fez e, portanto, pede uma nova agregação para que nós limpemos essas correções que fizeram, portanto isso é fazível, mas nós encaramos o formulário de adesão como uma formalização da adesão e não uma manifestação de intenção. Portanto, nós consideramos o formulário, portanto é o input, e a partir daí pomos a informação disponível. Não obstante todas as outras coisas, fazemos por contacto e aí é a validação. Acho que é um processo muito explícito. Poderá ser melhorado a partir de agora, porque o que nós vamos introduzir é uma versão beta
e uma versão em produção. E nós vamos passar a fazer o teste e a validação dos registros em beta e mostramos à instituição que aderiu. E isso não fica visível em produção. Neste momento, como só tínhamos uma instância, tal não era possível, ok? Isto será uma melhoria aqui neste workflow, que ouvi algumas coisas que a Vera que identificou e muito bem. Pronto, apesar desta explicação, o catálogo do ISCTE é para ficar 100% em produção. Havendo alguma coisa para corrigir, vamos entrar em contacto e vamos fazer essas correções. Podemos fazer uma nova agregação de alguns registros que já tenham corrigido ou alguma coleção que seja necessário não incluir. Rita, quando é que foi a última agregação? 8 de junho. 8 de junho, ok. Ok, estou esclarecida, muito obrigada e vou tomar a iniciativa de entrar em contacto convosco, Okay, independentemente sim. dos contactos que Sim, possam sim. fazer. Muito obrigada. Sim, ok. Ok, mas sim. Portanto, vocês fazem, sim, a Luísa Marques, do Politécnico de Lisboa, vocês fazem com regularidade esta atualização dos dados que vão sendo, nós vamos recebendo livros novos, etc. Vocês fazem isso com que regularidade? Excelente pergunta, Luísa. Aludi a isso só muito rapidamente. Vou só pôr aqui este slide que já tem essa informação mais explícita assim. Em beta nós não fizemos com regularidade, fomos fazendo agregações para testar as falhas dos catálogos, para melhorar o conteúdo dos catálogos ou para testar as falhas do nosso lado do sistema e para ter conteúdos e brincar com os conteúdos, fomos fazendo isso. E o que quisemos fazer é que para podermos fazer este movimento de beta para produção, fizemos ao longo da primeira quinzena de junho a agregação de todos os catálogos, de todo o conteúdo, ok? Se houve alguma coisa estranha, do tipo um decréscimo do número grande de registros, nós entramos em contacto com as instituições. Para podermos dizer que entramos em produção em junho, em julho com dados de junho, ok. Mas nós não vamos fazer nada até setembro, e ok, em setembro é que vamos começar a fazer o modo normal de funcionamento do Biblioteca Comum, que é todos os meses, ainda vamos definir qual é a semana, se é no fim do mês, se é no início, todos os meses vamos ao catálogo e fazemos uma atualização, ok? Só do que é novo, ok? Está aqui nesta coluna 4, atualização por ano, coleta mensal de novos registros ou registros atualizados, ok? E fazemos anualmente, no início do ano, uma agregação completa, ok? Do catálogo, ou a pedido. Este exemplo que a Vera estava a dar, ou que existe muito, às vezes nós corrigimos, por exemplo, os dados de uma biblioteca inteira, mudamos a localização de livros, fazemos assim coisas. Então, é uma coisa significativa, não são 50 registros, são mais, pedem-nos e nós fazemos uma agregação completa. Obrigada. Okay. Oh, Pedro, há aqui uma questão também no chat da Isabel Murta, que está a questionar se existe algum prazo para aderir ao catálogo, ou seja, para submeter o formulário, ou pode ser em qualquer altura. A adesão é este boost que nós estamos a fazer agora, será até outubro. Será excelente. Claro que nós vamos fazer, quando eu digo... Sim. Eu ia perguntar a mesma coisa porque eu tenho estado a fazer correções na base e assim quando fosse já ia tudo... Portanto, ia tudo mais... Isso é como um bom bibliotecário, uma boa bibliotecária, quer sempre tudo... Não, estamos a priorizar o teletrabalho para tentar fazer algumas correções. E assim se houvesse, portanto, se fosse eu também gostava de saber qual era o prazo, para assim já ia tudo mais... Arranjado, sim. Não obstante, nós podemos, o que eu aconselho, Sónia, é que façam o registro para nós irmos começando a testar, não é? E depois vocês dizem, não queremos estar
disponível, não tínhamos ter a informação disponibilizada até esta data, mas nós assim já tivemos as condições de testar, não é? Porque é um processo testar, pode ser um processo limpinho, mas também pode ser difícil, não é? Termos muitas interações entre nós. Já agora, por falar em interações, as interações também têm sido feitas por uma das pessoas que presta o apoio técnico, que é o Launtaro Matas, que parece-me que também está online e que já me mandou uma mensagem a dizer que o Instituto Politécnico de Castelo Branco já tem a informação indexada. Eu é que não quis fazer essa promessa, ele fez isto em férias, portanto, obrigado, Launtaro. Boa tarde, eu também gostava de colocar uma questão, Madalena Carvalho, Universidade Aberta. O projeto neste momento ainda está em beta e talvez a informação já tenha sido aqui veiculada e me tenha passado despercebida. Sim. Mas quando é que nós poderemos colocar o recurso de acesso aos nossos utilizadores? Portanto, ele estará até outubro, não é em beta? Não. Eu disse logo isso no início, mas não posso não ter dito explicitamente. É assim, nós na próxima semana tiramos o selo de beta. Ok. Estamos satisfeitos. Queríamos Então, dizê-lo aqui publicamente. Se houver gente que acha que deve fazer alguma correção, pedir alguma exclusão, etc., nós estamos abertos a isso. Estamos a fazê-lo aqui desta forma bastante transparente, como temos feito a gestão do projeto sempre desde o início. É um recurso para ser usado na nossa perspectiva. Okay. Não vou dizer que esteja 100% bem, mas perfeito mas pode ser, é inimigo de andarmos para a frente com as coisas. Portanto, está muito bem. Temos melhorias a fazer, a agregação de conteúdos, talvez na usabilidade, mas estamos bastante satisfeitos com os conteúdos que estão disponíveis. E é um bom número de registros acima de tudo. Não existe nenhum recurso como este em Portugal, portanto eu acho que mesmo que nós tínhamos que melhorar algumas coisas, nós consideramos, fizemos uma reunião de coordenação do projeto de 14 a 16 de junho, pensámos sobre estas coisas e tomamos essa decisão, portanto, fazer este webinar e na semana seguinte pôr em produção. Okay. Obrigada. Aliás, seguirá uma newsletter na próxima semana com essa informação. Está aqui outra mensagem no chat, Pedro, da Cristina Iglesias, que pergunta... Também está a Isabel Pires, assim, sim. Desculpem, uma dúvida. Qual é a principal diferença entre o catálogo das bibliotecas universitárias da Porbase e a Biblioteca Comum? Catálogo... Eu não conheço nenhum catálogo. É o da Biblioteca Nacional, com certeza. Eu não conheço nenhum catálogo das bibliotecas universitárias da Porbase. Se me quiserem fazer uma demonstração. Se for o catálogo nacional, da Biblioteca Nacional, pois a atualização não é uma das diferenças principais, é a atualização. Se a Cristina quiser especificar melhor. Ok. Podemos ter aqui uma mão no ar que bibliotecas aqui presentes é que mandam a informação dos seus catálogos para esse catálogo da Porbase. Exatamente. Depois temos a resposta. Eu peço desculpa por estar a ser assim, não estou a ser irónico, estou a ser mesmo porque eu até se me derem o link, até gostava de conhecer. Estou a brincar. A diferença, eu suponho, a diferença técnica, segundo o meu escasso conhecimento, que já vai de longos anos, a diferença técnica é que o mecanismo de interoperabilidade da agregação de recursos é por interface ao IPMH, é uma atualização que, portanto, ativa e baseada na performance de atualidade. Portanto, nós vamos ao catálogo que expõe a informação que quer expor e nós vamos lá agregá-la em função de períodos. Podemos fazê-lo diariamente, nós definimos mensalmente. E é o mesmo registro, por exemplo, quem algumas pessoas estão aqui, trabalham na área dos repositórios, é exatamente a mesma coisa que faz o RECAP, só que o RECAP entre a meia-noite e as 4 da manhã vai todos os dias ao catálogo atualizar e ver o que é que há lá de novo e trazer para o RECAP. O Biblioteca Comum irá todos os meses.
No Porbase é exporta e importa, segundo eu sei, não é? Julgo eu. É preciso exportar os registros e depois importá-los, que não é um sistema necessariamente mau. Por exemplo, o catálogo coletivo das bibliotecas da rede espanhola, na prática funciona assim. O catálogo coletivo, na prática, segundo eu, a última vez que eu falei, foi numa Assembleia Geral da Rebium em 2019 ou 2018, eles na prática fazem 3 catálogos novos por ano. Eles pedem a atualização de todos os registros, as pessoas exportam os registros num formato ISO e eles são importados para dentro do catálogo coletivo. 3 vezes por ano constrói-se um catálogo. Aqui não, é um procedimento diferente. É um catálogo construído continuamente com base num protocolo de interoperabilidade, que confere muito mais sustentabilidade à gestão. Se virem o relatório financeiro da Rebium, vão ver que custa muito dinheiro fazer 3 catálogos todos os anos na Rebium. Eu, pelo menos, fiquei impressionado com o dinheiro. Ok, excelente, mas muito obrigado por essas questões todas. Eu, há bocado, faltou-me dizer uma coisa importante, julgo que era a Cristina, alguém que perguntou sobre. Portanto, o que nós queremos fazer aqui um push é que haja novas adesões agora, porque nós estamos em condições técnicas, financeiras, de assegurar que estas coisas todas ocorrem rapidamente. Como vocês devem compreender, depois de acabar o projeto, nós deixamos de ter dinheiro para pagar aos técnicos que fazem este trabalho e precisamos de gerir, apesar de nós termos assegurado aqui uma sustentabilidade financeira, depois passa a ser feito com a prata da casa que terá dedicação para assegurar sustentabilidade do serviço, que com certeza nós vamos assegurar as novas adesões. Nós não vamos dizer que não absolutamente a ninguém, evidentemente que não, mas nós queremos ter o máximo que conseguirmos ter até novembro, melhora a nossa capacidade de sustentabilidade no futuro, não é? Uma coisa é nós tratarmos da vida de um bebê novo no nosso catálogo, outra coisa é mantermos as coisas e atualizarmos. Só queria dizer isto. Pedro, deixa-me só acrescentar... Eu não devia ter dito isto para Augusto. Não, podes dizer o que quiseres. Eu só queria acrescentar relativamente a esta questão do catálogo da Porbase e do que a Paula Santos, sim. penso que foi a Paula Santos que estava a referir isso, que assim, aqui a grande diferença são os mecanismos de atualização e os custos, a fiabilidade dos registros que são atualizados e os custos envolvidos. Ou seja, enquanto o procedimento de atualização para a Porbase, e se calhar por isso é que as atualizações são mais demoradas e se calhar o catálogo não é tão consultado, não será uma referência por causa disso. As atualizações são mais demoradas e a fiabilidade ou os campos dos registros e a forma como eles são incorporados podem não seguir sempre os mesmos procedimentos, porque tem um fator humano que está envolvido tanto do lado de quem faz a exportação nas bibliotecas, como do lado de quem faz a importação na Porbase. Pronto, neste caso, este interface que nós estamos a utilizar e que usa um software open source bastante conhecido, que é o VeoFind, o mecanismo é praticamente automático, ou seja, este procedimento de atualização mensal será com certeza acompanhado, mas não será necessária uma intervenção humana, ou seja, é um agendamento eletrónico para aquela data e ele faz a atualização, o que nos permite garantir que a atualização será sempre feita nos tempos devidos. No entanto, eu também me parece, ou também penso e partilho esta questão, esta dúvida da Paula Santos, porque é que uma solução destas não existe na Biblioteca Nacional. Eventualmente poderia ser uma porta para incluir não só os catálogos das IES e dos institutos dos centros de investigação, que é o nosso objetivo, não é mais nenhum.
seja, neste bibliocomum não existem bibliotecas municipais, nem outros tipos de bibliotecas, mas não só para incluir tudo o que está neste agregador, mas também tudo o que existe nas bibliotecas municipais e outras fundações, etc. Do ponto de vista tecnológico, assim, nos últimos anos a evolução foi tão grande que isto é possível com pouco investimento, mas com certeza que terá que haver muito compromisso das instituições para participar. Augusto, desculpa, está uma mensagem aqui no chat da Paula Santos a dizer que está disponível ou irá estar disponível no agregador de catálogos de biblioteca de algumas redes de bibliotecas municipais. Alguns municípios que estão a criar agregadores para as suas bibliotecas. Eu tenho acompanhado de alguma forma alguns desses, acompanhado do ponto de vista daquilo que está disponível para toda a gente, não é? Que é o que está online. Há algumas iniciativas dessas, algumas tentativas de, mesmo do ponto de vista dos municípios, terem agregadores para as suas bibliotecas e eventualmente algumas delas irão, se não usarem esta tecnologia, usarão coisas muito parecidas. E do que vou ouvindo falar no meio, acho que existe muita vontade das comunidades intermunicipais, como diz a Paula Santos, em criar este tipo de recursos. E era uma coisa que se podia agregar. É assim, aqui o agregador final pode incluir isto tudo. Do ponto de vista tecnológico, incluir isto tudo, ou ter uma estrutura, ou ter uma mega estrutura, se ela fizer sentido, será mais simples do que aquilo que nos possa parecer. Excelente, obrigado, Augusto. Foi um importante esclarecimento. Obrigado. De qualquer maneira, nós estamos aqui a falar, isto é o potencial, depois vem a seguir, não é? Todas as flores podem florir com alguns potenciais de interoperabilidade. Nós tínhamos previsto este webinar para 1h30, portanto, não sei. Eu avançaria só aqui com uma última parte e, no entretanto, se surgirem questões, podemos fazer ainda no fim e algumas questões aqui que podem continuar precisamente a colocar as questões aqui no chat. Esta última parte só mesmo um alerta aqui para esta última chamada para novas adesões e algumas especificações técnicas que queremos dar. Elas, não vou detalhar aqui as especificações técnicas, elas estão aí em alguns webinars que nós já fizemos precisamente para esse efeito. E se acharem que nós podemos se acharem que será interessante fazer aqui repetir aqui alguns webinars que nós fizemos como clínicas técnicas específicas, que fizemos para o CUA ou para o Bibliosoft, podemos repetir isso ou fazer para outros. O processo de adesão então é muito simples. No site existe precisamente no site do projeto, existe precisamente aqui ver se aqui é o site do projeto, aqui uma área aqui no topo onde está a adesão do catálogo, tem um registro simples, tem aqui algumas especificações, mas aqui um registro e aqui precisamente a autorização que é concedida à Biblioteca Comum. E na prática passam a fazer parte da lista de instituições que aderiram ao Biblioteca Comum. O processo de validação, não é? Nós vamos verificar se temos a informação necessária, tendo a informação necessária testamos os requisitos mínimos, há ali algumas falhas, há coisas que estão em falta, verificamos que houve quebras no processo de agregação, verificamos que perdemos registros, que há falta de IDs, etc. Verificamos aquelas coisas básicas e entramos em contacto com quem fez a adesão e depois
pedimos a validação dessa informação que depois ficará, que é indexada e é colocada no serviço em beta, não é? Vamos então passar a ter um beta.bibliotecacomum.pt e um bibliotecacomum.pt público, não é? Portanto, a agregação portanto, é feita após este processo de validação para entrarmos em produção, tal como fizemos agora nos inícios de junho, uma coleta final, indexamos e disponibilizamos em produção. Relativamente à atualização, é tal que eu há bocado expliquei, já tinha mostrado esse slide esteve aqui em algum tempo disponível, coleta de base mensal de novos registros e a atualização a pedido total, quando for necessário ou anual, assegurada por nós. Ficam aqui disponíveis nos slides para a vossa consulta, não vou perder aqui o tempo, com aqui uns detalhes dos requisitos técnicos, portanto, o tal necessidade de ter uma interface ao IPMH é muito importante vocês confirmarem, alguns terão conhecimento, outros não tendo conhecimento podem tratar com a vossa equipa de informática ou quem vos presta apoio para o sistema que têm, não é? Às vezes algumas empresas. Os registros deverão ser codificados em Marco 21 ou Unimarco e representados em Marco XML e, portanto, este catálogo deverá ter um tal identificador único. Podemos dizer que estas coisas são as coisas básicas. Verificamos isto, começamos a avançar para o processo de validação, de agregação, de interface. Aqui esta informação não está bem representada, faltam estes registros, etc. Começamos nesses detalhes. Pronto. Esta informação está detalhada porque pelo menos houve duas clínicas técnicas que nós fizemos no ano passado, o webinar Clínica Técnica para Catálogos com Sistemas Bibliosoft e a Clínica Técnica para Catálogos com Sistemas COA, que isto está muito mais explicado em detalhe, até por pessoas que falaram como fazer isto no COA, como fazer isto no Bibliosoft e também pelo nosso técnico que também especificou em detalhe precisamente estes slides que estão aqui, que eu reproduzi aqui 4 ou 5 slides da mesma, que são estes aqui que estão repetidos, só para ficarem aqui, mas não para eu os apresentar necessariamente. Só este aqui é que destaco mais uma vez esta questão se houver alguma coleção, alguma parte específica do catálogo que vocês queiram excluir, têm que nos dizer. Ou se no catálogo, do todo do catálogo, só houver um set, uma coleção que seja aquela coleção que queiram fazer, disponibilizar, isso também é possível. Já existe pelo menos um caso destes no disponível, que precisamente se disponibiliza a informação pela coleção específica de dentro de um catálogo para aquela instituição. Pronto, o resto daqueles requisitos obrigatórios, do formato dos metadados, da representação dos metadados em Marco XML, e do que é necessário um registro ter, o tal identificador único no próprio catálogo e que o líder esteja bem representado. Também temos muitas vezes este problema de não estar devidamente representado. O que é importante são estes campos básicos. Depois podem ver tanto estes slides ou ver as tais clínicas técnicas que foram feitas, que têm isto em detalhe. Este slide mantive aqui, que tem alguns campos básicos que nós precisamos de ter para assegurar o mínimo informação bibliográfica, só para acrescentar também que nestes contactos que nós estamos a fazer, a questão do campo que deve ser exposto do 003, que é o tal URL com o ID do registro original, e um campo que apresenta cota, não necessário, pode ser o 966, pode não ser o 966, pode ser outro, 995 ou outro, que tenha precisamente a informação que nós consigamos dizer qual é que é a cota, qual é que é a localização dessa obra física. Pronto, haverá aqui mais algumas questões que vocês tenham aí. Agora, as vossas próximas ações para quem está aqui preocupado, e ficamos muito contentes que haja já aqui algumas manifestações de adesão, tanto por mensagens como por mensagens privadas que já fui recebendo aqui no chat, fico muito contente com o interesse. Portanto, façam esse registro. Se acharem que não estão
em absolutas condições, manifestem pelo menos a intenção, né? Manifestem, registrem a adesão e depois enviem um e-mail para nós irmos trocarmos para fazermos algumas interações. E para quem já está presente no Biblioteca Comum, para estes 25 catálogos, vão começar a receber, já receberam alguns, outros vão receber e-mails para responderem a alguns pedidos nossos por e-mail sobre algumas dessas coisas, nomeadamente do 003 ou da localização dos exemplares. Nós vamos precisamente fazer-vos essas perguntas, porque são assim as ações que eu pedia. E podia estar aqui uma segunda ação, esta é uma primeira para cada um, os que não estão e os que estão, uma segunda ação para todos, é que subscrevam a newsletter, divulguem a Biblioteca Comum. A partir da próxima semana nós consideraremos que vamos entrar em produção, não temos mais, sabendo que não está perfeito, não temos mais vergonha de dizer ao mundo que ele existe, e pronto, e divulguem-no. A Madalena deu aqui o mote que queria precisamente colocar como um recurso de pesquisa, e fico muito contente com isto que a Madalena disse, acho que é um excelente exemplo. Portanto, façamos isso todos, não é? Vou deixar este último slide, mas estamos ainda em fase de perguntas, só para deixar aqui este mote, que é um projeto conjunto e em construção, portanto, entendam-no como conjunto de todos. Mais alguma pergunta? Entretanto, vou partilhar aqui os slides com todos. Cecília, há aqui alguma pergunta que ainda esteja por responder? Não, Pedro, alguma formação, Rita, que seja importante darmos ainda? Não. Não estou a lembrar de mais nada. Ok, também estamos a chegar à hora. São praticamente 4 horas. Não sei se houver aqui mais alguma pergunta. Estas 2 ou 3 coisas têm muito a ver com workflows, portanto tenho ideia destas questões. Portanto, alguma coisa que vocês verifiquem de navegabilidade, de usabilidade, de conteúdos, até reportem no tal formulário. Já partilhei aqui os slides também, para todos terem acesso, podem baixar, nós vamos mandar também a todos os participantes. A segunda questão é, entraremos em produção, divulguem o serviço. A terceira é, portanto, façam o melhor esforço para conseguir aderir, tenham-nos como parceiros neste processo, responderemos mais rápido ou mais lentamente, mas responderemos sempre a novas adesões. Acho que é importante e estamos abertos. E agradeço muito, acima de tudo, aqui a participação aqui no projeto. Eu já tinha passado aqui, estou aqui a fazer acho que já seguiu os slides, não foi? Correu bem o envio dos slides? Já. Ok, perfeito.